Sai dessa igreja aqui com uma revelação mais apurada da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Nós estamos fazendo esse estudo maravilhoso do rei Davi. Nós estamos estudando sobre a vida dele numa totalidade. E hoje nós chegamos num ponto onde o rei Davi, nessa ocasião que eu vou ministrar para você, ele já se tornou o rei de Israel. E ele vai cometer uma falha muito grande. E essa falha eu queria pregar para você hoje, para você interpretar bem. Está lá no livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1 nós vamos começar. Vai aparecer para você nos televisores aí, em nome de Jesus, amém? Lembrando a todos que quarta-feira nós vamos estar recebendo a última dose do sangue do Cordeiro no alto da nossa cabeça. E além disso nós vamos ter Santa Ceia da família, então não pode faltar por nada. Mas parece que as temperaturas já vão começar a aumentar a partir de amanhã. As temperaturas já aumentam novamente e volta o sol. Daqui a pouco um maçarico para cada um, né? Aproveita, quando dá esses friozinhos aí, é bom aproveitar, né, pessoal? É bom aproveitar, tirar o agasalho do guarda-roupa, né? É bom você tirar a blusa, tirar a jaqueta, né? Lá no sul fala japona. É bom você tirar o gorro, né, para usar, porque depois a gente não sabe quando é que vai usar de novo. Porque aqui tem mais calor, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande também, é mais calor do que frio. Mas vamos para a Bíblia Sagrada, diz assim então, 2 Samuel 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e também a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá, ponto e vírgula. Porém Davi ficou em Jerusalém. Isso aqui, pessoal, foi um erro muito grande que o rei Davi cometeu. Por quê? Ele começa a perder o interesse, ele perde o foco e começa a negligenciar o chamado dele. O Davi foi chamado não só para ser rei, mas você vê na Bíblia Sagrada claramente que o chamado dele era para vencer batalhas. Você nota desde quando, um pouco antes dele ser ungido, ele já tinha vencido o urso, ele já tinha vencido o leão, ele já tinha, logo depois ele venceu Golias, ele venceu os filisteus, os amalequitas, os amonitas, os sírios. O Davi foi um homem que ele foi, podemos dizer, sanguinário. Por que sanguinário, pastor? Porque ele vencia qualquer batalha que se apresentasse diante dele. Eu me recordo uma vez o nosso missionário R.R. Soares comentando e falando que o Davi nunca tomou uma flechada, o Davi nunca tomou uma espadada, nunca foi cortado o braço, a perna do rei Davi, nunca, em nenhum momento, porque Deus era com ele em batalhas. E você vê que a Bíblia diz aqui que era no tempo em que os reis, eles saíam para a guerra, só que o Davi, ele acabou ficando para trás. Ou seja, o Davi estava no lugar errado, ele entrou num comodismo espiritual, porque ele estava fugindo do chamado dele, e ele parou por um tempo de ir para a guerra. Ou seja, em outras palavras, ele ficou vulnerável, é um lugar de ócio. E quem sabe muitas vezes nós entramos nesse lugar também. A gente entra num lugar, pessoal, onde a gente está, vulnerável. A qualquer momento o diabo pode nos destruir. Qual que é esse lugar, pastor? Quando você não está cumprindo aquilo que Deus quer que você faça. Ali o diabo pode apresentar qualquer artimanha e facilmente você cai. Então o Davi estava fazendo uma coisa, ele estava se afastando das coisas de Deus, da vontade de Deus, do plano, vamos dizer assim, da ideia que Deus tinha para ele. Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando aqui, né? Então você vê que ele fez isso. E aí olha só o que diz o próximo versículo agora, o 2. Eu vou ir mais adiante assim rapidinho. Eu estou indo mais adiante porque tem bastante coisa para a gente meditar. Versículo 2 diz assim: E aconteceu a hora à tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Então o que você observa? O Davi, ele acordou tarde, não sei se você percebeu aí. O Davi, ele acordou tarde, ele estava passeando, ele estava relaxando, no momento que ele devia estar trabalhando, no momento que ele tinha que estar lá guerreando, ele estava nesse, totalmente desconcentrado. Você vê que ele está ali, olhando, observando as coisas, e o diabo apresenta essa presepada para ele. E eu penso comigo, não sei se você vai concordar comigo, mas eu estava lendo ontem o segundo livro de Samuel, do capítulo 8 até
o versículo até o capítulo 10, o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, você vai observar que o Davi, ele teve várias batalhas, e todas elas ele venceu. Eu acho que deve ter entrado um orgulho no coração de Davi. Eu acho que deve ter entrado no coração de Davi, tipo uma soberba assim, tipo assim, eu estou por cima da carne seca, ou tipo, eu sou o bambambam. Eu penso que agora eu já não preciso mais ir para a batalha. Eu acho que está na hora de eu descansar, está na hora de eu relaxar, está na hora de eu parar e começar a fazer as minhas coisas. E aí você observa que esse orgulho deve ter subido para a cabeça de Davi. E assim aconteceu também em segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, deixa marcado aqui, lá no versículo 15 e no versículo 16, com Uzias. O rei Uzias aconteceu a mesma coisa, ó. E também fez em Jerusalém máquinas das invenções de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E olha só o que aconteceu com o rei Uzias. E voou a sua fama até muito longe, porque maravilhosamente foi ajudado, até que se tornou muito forte. Você tem que tomar cuidado, quando você começa a prosperar bastante, você começa a crescer, a tua fama vai longe, você observa que Deus está sendo com você, né? Deus, ele é com você, as coisas estão funcionando, porque a Bíblia diz no versículo 16 agora o seguinte: mas havendo já se fortificado, então ele cresceu e ficou forte, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. É o caminho que o Davi está começando a procurar. O Davi está começando a procurar esse mesmo caminho. Você vê que ele está ali, sabe, venceu tudo que é tipo de batalha. Deus tem sido com ele aonde ele tem sido, aonde ele tem ido, Deus tem sido com ele. E agora ele está lá no palácio, meio bobão. Ele ficou meio bobão, ficou lá, sabe, acordou tarde, no momento que ele tinha que estar batalhando. Ele está lá passeando, totalmente desconcentrado. Quem sabe aquela vaidade, aquele orgulho entrou no coração dele. Já não é mais aquele menino pronto para a batalha que ele era antigamente. Agora já é um rei cheio de ouro, cheio de prata, cheio de vitória, cheio de resultado. E você vê agora na Bíblia Sagrada aqui registrado ele fazendo isso. Só que ele esqueceu uma coisa que de vez em quando nós também esquecemos, que está Jesus, ele falou em Mateus capítulo 26, o versículo 41. Você vê, o Uzias fez essa mesma pegada. Uzias também, ele acabou destruindo o reino dele por causa disso, por causa de muitas vitórias. Vitória, vitória, vitória. Ele deu aquela relaxada e agora começou a transgredir contra Deus. A gente esquece isso aqui, ó. Vigiai e orai, Jesus disse, para que não entreis em tentação. Na verdade, olha que forte, irmão, o espírito está pronto. E o que diz aí, pessoal? A carne é fraca. Então a gente não tem que vigiar com o nosso espírito. O nosso espírito está pronto para cumprir o chamado. O nosso espírito está pronto para obedecer a Deus. O nosso espírito está pronto para ler a Bíblia. O nosso espírito está pronto para ser santo. Mas a nossa carne, pessoal, se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, a nossa carne não está pronta para isso. A nossa carne está pronta para fazer o que você viu Davi fazendo, relaxando. Por isso que você vê em época de frio as pessoas carnais. Sério, dia de mais frio você começa a observar quem é carnal. Porque a carne não quer vir na igreja em época de frio. A carne, ela quer relaxar, a carne quer passear. A carne não quer ir para a guerra. A carne, ela quer ficar no palácio. E a carne, olha só, quando a gente começa a ficar na carne e o diabo observa, o diabo vai oferecer coisas para a nossa carne. E você viu no versículo 2 que eu te mostrei lá, a Bíblia diz que tinha uma mulher se banhando, né? E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, estava se banhando. Então você vê, o diabo começa a observar que você está inclinado para as coisas da carne, e ele vai começar a te oferecer essas coisas. E é incrível, irmão, como é que a Bíblia Sagrada fala viu, né? E viu, você vê que a carne, quando você está bem carnal, você começa a enxergar essas coisas. De repente, se ele estivesse no espírito, se preparando para ir para a batalha, colocando a armadura, colocando o capacete, pegando a espada, de repente ele olharia a mulher lá, vamos dizer assim, né? A mulher também estaria se banhando, a mulher também estaria se lavando, mas ele nem daria bola, porque ele está focado. Ele está com foco, ele está indo para a guerra. Mas quando você começa a perder o foco, você começa a enxergar coisas carnais. Você começa a ver. Por isso você tem que tomar cuidado com o tal do Facebook, toma cuidado com o tal do Instagram, toma cuidado com o tal do YouTube quando você está muito carnalzão. Você está muito carnal, você vai começar a enxergar. Você vai começar a ver coisas que não era para você estar vendo. A Bíblia Sagrada nos dá uma dica muito boa que o apóstolo Paulo falou no Novo Testamento,
sobre essa questão de você vigiar e orar, porque o teu espírito está disposto a fazer as coisas de Deus, mas a tua carne não está disposta. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, diz assim a Bíblia Sagrada: aquele pois que cuida estar em pé. Então você está bem. Você está bem, o Davi estava bem. Se você for pegar as histórias que antecedem essa história aqui do Davi com a Batseba, que é essa mulher que está se lavando lá, se você pegar as histórias do Davi antes disso aqui, você vai observar que é história de vitória. O Davi estava em pé, o Davi estava de bem com Deus, ninguém vencia o Davi. Você lembra que o Saul tentou matar o Davi? Quem lembra domingo passado que eu preguei sobre isso? Né? Quem está me assistindo pelo YouTube é só pegar as pregações que antecederam essa. Então o Saul tentava matar o Davi, não conseguia. O Saul tentou de fazer de tudo para matar o Davi, não conseguia. Por quê? Porque o Davi estava em pé. E a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide, olhe, preste atenção para que não caia. O problema é esse: a gente começa a parar de olhar, a gente começa a parar de vigiar, a gente começa a parar de ficar em pé. Então a pessoa antigamente ela vigiava mais com mulher, vigiava mais com dinheiro, vigiava mais com aquilo que estava assistindo, vigiava mais com os lugares que estava frequentando. Só que depois a gente vai relaxando, a gente vai, como diz a Bíblia Sagrada, fala comigo, vai passeando. Você viu que ele acordou tarde, o pessoal se arrebentando na batalha, o pessoal estourando na batalha lá, o Joabe, os soldados e tudo mais, e o Davi daquele jeito, irmão, o Davi naquela pegada, relaxando. E não era época de ele estar fazendo isso, irmão. Eu acho que até tem uma época que os reis podiam ficar mais à vontade, mas não era a época, era a época que os reis iam para a guerra. Bom, voltando para lá, então você vê claramente na Bíblia Sagrada que ele dá aquela relaxada boa, e como você vê, no versículo 3 diz: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Em outras palavras, o que o pessoal avisou o Davi? O pessoal avisou o Davi e disse: ela é casada. Os servos do Davi disseram assim: ó, ela tem esposo, ó, ela é mulher de Urias. Ou seja, essa mulher não é uma mulher solteira, essa mulher que o Senhor botou o olho nela, né? Porque o pecado, pessoal, não é você olhar. O pecado é você botar o olho. E você vê que o pecado começou nisso aqui, ó. Ele botou o olho naquela mulher. E quando ele começou a ter inclinação e até mandou os servos perguntarem quem era ela, então dá para ver que ele teve interesse por aquilo. E sempre acontece isso, de vez em quando você está assistindo alguma coisa no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você passa o olho, você até repreende, porque você é casado, você é casada, ou aquela mulher, aquele homem também são casados. Só que quando você dá uma perguntinha, quem é essa pessoa? Ou você entra em contato, você começa a conversar com a pessoa, meu irmão, isso já tem problema. Você vê que o Davi, ele mostrou inclinação, e o pessoal respondeu para ele: rapaz, ela é casada. O rei, os servos, né, falaram assim: ela é casada. O que ele tinha que ter dito para os servos dele? Deus abençoe essa família. Deus abençoe o marido dela que está trabalhando para mim agora na guerra. Deus abençoe o marido dela, Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe essa família. Então você vê que coisa interessante. Por que você vê que os servos do Davi disseram, né? Volta um pouquinho para mim. Ela porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias Heteu? Diga em voz alta: é uma chance. O que aconteceu aqui? É uma chance. Deus, ele sempre dá para mim e para você chance. Deus, ele sempre vai tentar falar contigo, vai tentar explicar para você que aquilo ali é errado. Ele vai falar contigo. Na verdade, em outras palavras, se você for cometer o pecado, se você for cometer aquele erro, você vai cometer consciente. Você vai saber que aquilo ali é um erro. Porque a pergunta que foi feita, porque ele diz assim, ó, perguntou por ela, a resposta foi dada. É errado. É errado. Então a resposta foi dada. Ela é a mulher, ela está casada. Eu até coloco, né? Eu coloquei assim, ó: o mesmo pecado de Adão e Eva. Tinham várias árvores, mas o diabo fez comer aquela que não era para comer. Davi a mesma coisa, e é verdade, mano. O Davi, pessoal, depois que ele assumiu o trono de Saul, você tem que entender que naquela época o homem tinha mais mulheres. O homem tinha várias mulheres, e ele tinha servas, né? Tinha mulheres. Irmão, o Davi tinha um monte de mulher. Só que ele vai se meter com essa mulher que é casada. E o diabo, ele continua com essa mesma foliazinha, ele continua com essa mesma pegadinha dele. Ele continua fazendo você que tem outras coisas, você já foi abençoado por Deus nessa área, você inventar essa área que não é para você.
Então você nota que o diabo desgraçado está tentando Davi, porque o Davi está no lugar errado, o Davi está desfocado, perdeu o foco, como eu coloquei, né? O Davi perdeu o interesse pela batalha, ele está negligenciando o chamado dele, ele está no lugar vulnerável, ele está no ócio. Quem já ouviu falar o ócio? Né? Como é que minha mãe fala lá em Caxias do Sul? Mente vazia. É isso, ele tinha que estar lá, ó, trabalhando, ele tinha que estar lá na pegada, ele tinha que estar fazendo outra coisa. Só que a mente vazia, irmão, a mente vazia faz isso com a pessoa. Aí o Davi chega lá, olha a situação e olha a folia que ele vai fazer. Mas, como eu disse, ele foi avisado ou não foi? Foi avisado que ela era casada. No versículo 4 diz assim a Bíblia: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer ela. Ó, folia! Ele sabe que ela é casada e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Então você vê agora no versículo 4 o que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 13. O que você vai observar, o versículo 4, foi consumado a concupiscência, foi consumado o desejo. Então começa com uma concupiscência, depois desse desejo vem o cumprimento dele, e depois do cumprimento já vou te falar o que vai acontecer. Então, ó, ninguém sendo tentado diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então tudo isso que aconteceu com Davi não foi de Deus. Agora olha só o versículo 14 que eu queria te mostrar: cada um é tentado. Ou seja, o Davi foi tentado com mulher, a mulher pode ser tentada com homem, alguém pode ser tentado com dinheiro, o outro pode ser tentado com fama. Então a Bíblia Sagrada fala que o diabo ele tenta as pessoas individualmente, como está registrado, cada um é tentado. No caso do Davi foi essa mulher. Então cada um é tentado quando atraído. Opa! Quando é que o diabo ele vai tentar? Quando ele percebe que você está sendo atraído. Lembra o Davi? Ó, de tarde, acordou, foi lá e começou a olhar, botou o olho e viu. Então você vê, ele estava errado. Então o diabo ele não vai tentar ninguém que não se sinta atraído por aquilo. Então quando uma pessoa, ela começa, olha para o pastor Mike aqui, ó, ela começa a se inclinar, o diabo dá um empurrão. É assim que funciona. Mas cada um individualmente, então o diabo começa a botar o olho nas pessoas, cada um tentado quando atraído, engodado, vai começando a ser enganado, envolvido pela sua própria concupiscência. E agora atenção, hein? Agora isso aqui é a família do diabo. Isso aqui são as 3 gerações de Satanás. E havendo a concupiscência concebido, então a concupiscência é a avó, dá luz ao pecado, que é a mãe, e o pecado sendo consumado gera a morte, que é a filha. Então fala comigo: vó, mãe e filha. É a família do demônio. A família do diabo está aqui. Eu te apresento a família do diabo agora. Primeiro vem o desejo, que é a avó, depois vem o pecado, que é a mãe, e depois vem a morte, que é a filha. A família do demônio está aí. Porque você vê que primeiro, e o Davi já está na 2ª geração, né? O Davi já gerou a concupiscência, que é o desejo. Agora ele já gerou o pecado, que ele se deitou com ela. E daqui a pouco vai se manifestar a 3ª geração na vida dele, que é a morte. Alguma coisa ruim vai acontecer. Porque é batata que isso aqui vai acontecer. Então você notou como é que funciona o mecanismo do demônio? Quem conseguiu notar o mecanismo, né? O mecanismo começa com um desejo. Você foi atraído, depois de atraído você começa a ser envolvido, engodado por aquilo, passa um certo tempo envolvido com aquilo, aí daqui a pouco nasce, ó, concebe e dá, a concupiscência concebe, aí dá a luz, nasce, daí nasce o pecado, e o pecado sendo consumado nasce ou gera a morte. Então fala comigo essas palavrinhas, volta um pouquinho para eles 15, ó. Fala concebido, dá luz e gera. São 3 gerações que nasceram. Concebido, dá luz e gera. Nasceu. Então é uma coisa que vai nascendo a outra. São 3 gerações.
E o Davi então, ele vai fazer isso aqui, ele vai viver esse pecado agora. Só que aí o que acontece? No versículo 5, voltando para lá, em nome de Jesus, então o Davi vai lá e se deita com ela, sabendo que estava errado, mesmo assim, então o pecado dele foi totalmente consciente. Versículo 5, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Isso aqui é o resultado visível, tá, pessoal? Isso aqui é um resultado visível. Por que é um resultado visível? Porque a barriga dessa mulher vai crescer, e o marido dela está na guerra. O marido dela está na guerra, e a barriga dessa mulher vai começar a crescer, porque ela ficou grávida. Ela ficou grávida, então ela gerou, a barriga dela começa a crescer. Aí eu lembro de Marcos 4, versículo 22, que é muito forte esse texto, que diz assim, ó, que não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e não há nada de se fazer para ficar oculto, mas para ser descoberto. Tem uma tradução que fala, tem um versículo que fala assim na Bíblia, que tudo que foi feito às escondidas vai ser mostrado nos telhados. Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente pensa de vez em quando que nem Davi, tipo, ufa, fui lá, né, tive o meu prazer momentâneo, porque você sabe que essa questão do homem e da mulher, quando eles têm relação, os dois, é um prazer momentâneo, não dura 3, 4, 5, 10 horas, é um prazer rápido. Ele já mandou lá para a casa dele, pronto, ele está aparentemente satisfeito e pensou, não vai dar nada. Vai sim, principalmente para um cara que nem ele, que era de Deus, principalmente para um cara que era envolvido com Deus que nem ele. Eu sempre costumo dizer, a pessoa pecar lá fora no mundo é um peso, a pessoa pecar como membro da igreja é um peso, a pessoa pecar como obreiro é outro peso, a pessoa pecar como auxiliar de pastor é outro peso, e o pastor pecar é outro peso. Você tem que entender que existe um nível hierárquico de peso na questão do pecado. E o Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e faz essa palhaçada. Vai ter consequência. Você vai ver que vai ter consequência. Do versículo 6 a 11 eu vou ler para você o que aconteceu, ó. Então enviou Davi a Joabe dizendo, envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. O que o Davi quer com isso? Calma que você vai entender. E vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe. Como é que Joabe estava? Joabe que era o general do exército, né? E como ficava o povo, e como ia a guerra. Olha só isso. O Davi chamou o cara e começou a conversar com o cara, como se ele quisesse saber como é que estava a guerra. Olha a maquinação. Ele está maquinando alguma coisa aqui, porque esse é o sentido de trazer Urias da guerra. Perguntar como é que está a guerra e perguntar como é que está o Joabe. Não é esse o sentido. E aí ele diz mais no versículo próximo, 8, e disse pois Davi a Urias, desce para tua casa, lava os teus pés, vai dar uma descansada, tipo que nem eu, né? E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Saiu atrás dele a iguaria do rei, isso. Porém Uzias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, que não desceu a sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não foi para tua casa? Olha o 11 agora. O 11 é muito forte. O 11 é muito forte. O cara era de Deus mesmo, era um homem de Deus. Quer ver? Ele diz assim, ó, então disse Urias, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, que é o meu patrão, meu general, e os seus servos do meu senhor estão acampados em campo, na guerra. E eu hei de entrar à minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, ó rei Davi, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. E o Davi queria enrolar ele para ele se deitar. Não sei se você está notando que o Davi está querendo maquiar o pecado dele. Porque se ele for para casa e se deitar com a mulher, ele vai dizer, esse filho de quem é? É dela. Não tinha ratinho na época para ver o DNA? Né, não? Ou tinha ratinho na época, né? Não tinha o ratinho na época para fazer de quem que é o filho. Ele ia para casa, ele ia se deitar e tipo, filha. Ou seja, o que ele está fazendo? Síndrome de Adão e Eva, tentando maquiar o negócio. Você lembra em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 7, logo depois que o Adão e Eva eles pecam, ó,
Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos. Eles notaram que eles tinham falhado. E o Davi também, ele disse: meu Deus, essa mulher está grávida. Ih, errei. Ixi, essa mulher ficou grávida. Caramba. Agora olha só, o Adão e Eva também, eles notaram que pecaram. Olha o que diz: e conheceram que estavam nus. Que se conhecer e entender. O diabo faz a pessoa pecar, a pessoa não entende que ela, meu Deus, falhei. Vem aquela sensação do sentido, que você entendeu que você falhou. E olha o que eles fizeram: e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E diz mais a Bíblia Sagrada no próximo, ó: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor entre as árvores. Viu só? Você está notando aqui, ó? Eles botaram folha para se esconder, e depois, além das folhas, eles foram para trás da árvore. É o que Davi está fazendo, e meu Deus do céu, e é o que a gente tenta fazer quando peca. Toda pessoa que peca, ela vai tentar se esconder. Ela vai tentar maquiar o negócio. Ela vai começar, sabe, a fazer uma coisa para maquiar. Mas você viu que não está dando certo? Quem notou que não está dando certo? Então você vê então que ele tentou fazer a primeira coisa, não deu certo. Agora ele tentou tontear, vou dar uma enrolada aqui, vou deixar esse negócio tonto. Não deu. Agora olha a folia que ele vai fazer. Versículo 14. E pela manhã escreveu a carta, versículo 15. E escreveu uma carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, de batalha. Retirai-vos de trás dele para que seja ferido. E o que diz a Bíblia? Morra. Ou seja, coloca ele na linha de frente. E quando vocês forem lutar contra eu acho que é os amonitas, se não me engano, ou sírios. Quando vocês forem lutar, sabe o que vocês fazem? Os soldados todos saem para trás e deixem ele sozinho, para que ele seja ferido e morra. Olha a cabeça do Davi. E Deus está olhando tudo isso, porque a gente pensa que Deus não está olhando. E isso de fato e de verdade acabou se concretizando. Ele não conseguiu fazer ele se deitar com a mulher. Ele tentou embebedar, não conseguiu, como você vê na Bíblia Sagrada. E depois você nota que ele vai e escreve uma carta para o Joabe, que era o general, para colocar ele na frente de batalha. E aconteceu. Você vê no versículo próximo, 16, ó. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde saía, que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo e dos servos de Davi. E morreu também Urias o Eteu. Que coisa! O cara acabou morrendo. Aí lá no versículo 26 diz assim a Bíblia Sagrada. Versículo 26. Quem notou que o Davi ele preferiu matar do que confessar o pecado? Quem notou isso? Ele preferiu matar o cara do que confessar o pecado. Você tem que tomar cuidado com gente que está em pecado, porque a pessoa prefere matar do que falar. A pessoa, custe o que custar, ela vai tentar encobrir. Tem homem que fala assim: eu nego até a morte. Já escutou alguém falando isso? Eu nego até a morte. A pessoa vai dar um jeito, irmão, de não falar, de deixar velado aquele negócio, vai tentar encobrir. Esse tipo de gente é perigosa. Agora, eu não sei se você vai notando, como diz, né, no Salmo 42, um abismo vai chamando outro abismo. Uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai chamando a outra. Você viu que coisa? Meu irmão, teve um advogado um dia que me disse: pastor, o Davi seria preso feio aqui nessa aqui. O Davi ele seria preso porque ele foi um homicida. Quem concorda comigo que ele foi um homicida? Ele mandou matar, irmão. E até com requinte de crueldade. Não foi com requinte de crueldade? Porque ele disse que quando chega a hora da batalha, o pessoal sai para trás e deixa ele sozinho lá para ele se lascar. E aconteceu. Bom, lá no versículo 26, para mim não demorar, diz assim, ó: e ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. Você vê que ela não chorou: ah, ele morreu. Ela foi lá falar com ele: agora ele morreu. Você vê que ela tinha um negocinho também. Você está dando risada, irmão? Ela não lamentou a morte do marido. Ela foi lá e lamentou para o seu senhor. Ela chegou para o Davi e disse assim, ó: ele morreu agora. Está na Bíblia Sagrada, irmão. Ela foi lá e falou para o Davi: tá, já resolveu. Que coisa, né? E sabe o que o Davi fez? E passado o luto, então ele disse assim, ó: fica calma, dá um tempo aí. Dá um tempo, está muito recente o negócio. Que tem gente que morreu já casa, né, irmão?
É até meio suspeito, né, irmão? Não é meio suspeito? Né? A pessoa está lá no velório. Vou embora. Já, o negócio está meio estranho. Parece que já tinha uma coisa. Se não tinha nada, tinha uma inclinação, pelo menos, né? E passado o luto, Davi disse: te acalma aí, mulher, né? E passado o luto, enviou Davi e recolheu ela em sua casa. Tipo, agora eu vou recolher ela, porque coitada, ela é viúva. Coitada viúva. Quem deixou ela viúva? Ele, né? E passado enviou Davi e recolheu em sua casa. E foi isso por mulher. Pastor, e Deus não vai aparecer agora? E que lhe deu um filho, que ela ficou grávida, né? E diz assim, ó: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Apareceu Deus. Você notou que Deus apareceu e disse assim: não, chega, deu. Eu queria saber até onde o Davi ia com essa folia. E aí eu lembro daquele texto que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, porque o Davi está pensando que Deus não está por detrás disso, Deus não está vendo nada, Deus não está enxergando, e a Bíblia diz que não existe uma criatura alguma encoberta diante dele. Você não vai conseguir fazer coisas que você vai se esconder. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Então você está vendo registrado na Bíblia Sagrada que não tem como se esconder. Não tem como você se esconder. A Bíblia diz que as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós devemos de tratar. Quem conseguiu compreender essa parte aqui? E a Bíblia também diz que não é só os olhos, tá? De Deus, mas é aos olhos do diabo, porque a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 7, que a pessoa de vez em quando pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo, mas tem outro que está vendo também. Diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde é que tu vens, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Não é só Deus que sabe, quem sabe também? É o diabo. E o diabo pega tudo que você faz escondido e fala para Deus, e diz: Deus, agora eu quero a vida dele. Agora eu quero a vida desse cara. Porque se o Senhor não está enxergando, eu enxerguei. Ou seja, a Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que o diabo ele é acusador dos irmãos. Você sabe o que é acusador? Ele vai pegar as coisas que você faz escondido e que aparentemente ninguém viu, e ele vai chegar para Deus e dizer: Deus, ele fez, e agora eu quero a vida dele. Agora eu quero manifestar o que está lá em Romanos 6, 23, que você conhece. Lembra o salário? Porque o salário do pecado... E quem que paga o salário da morte? Quem que paga? É o diabo. O diabo vai vir para depositar esse salário na tua conta. Quem que recebe salário? Não é a pessoa que trabalha? Não vai me dizer que você não trabalha, você não recebe salário? Quem trabalha recebe salário. Beleza? E quando você trabalha para o demônio, ele é teu patrão, ele vai te pagar. Você trabalhou para o demônio, ele vai te pagar o salário do pecado. Ou seja, você trabalhou para o demônio, ele vai depositar na tua conta. E ele que vai chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu quero depositar o salário. Porque eu vi ele fazendo, ele está escondendo de todo mundo, mas eu quero depositar. Eu quero depositar o salário, porque eu sou um bom patrão, eu pago os meus servos. Pegou ou não pegou? Então você vê que não é só Deus que vê todas as coisas, o diabo também, para acusar a gente. E aí você vê na Bíblia Sagrada, no capítulo 12, o seguinte, estou quase acabando, hein? Quem está gostando? Mais ou menos, pastor, meio assustado agora. Então vamos lá. Por quê? Você está fazendo alguma coisa errada? Você está fazendo coisa escondida? Está tentando matar alguém? Está tentando ocultar? Você está tentando esconder? Você está tentando negar? Isso vai dar problema. Deus e o diabo já sabem. E eu te provo isso, está aqui, ó, 2 Samuel 12, diz assim a Bíblia: e o Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta, tá? E entrando ele a Davi, disse: olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre, coitadinho, não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. E do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante a um homem rico,
deixou este tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar, para o viajante que vier a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que vier até ele. Olha agora o que diz. Bom, deixa eu só comentar esse versículo do 1 ao 4, porque você nota que o Natã, ele não fala diretamente ao rei, ele conta uma historinha. O que eu aprendo com essa historinha aqui? Que Deus, a palavra vem, a palavra se revela, a palavra vai falar. Deus, ele vai querer mostrar para você quem é você. Então quando você começa a vir na igreja, nesses períodos que você está tentando esconder, o pastor Michael vai ser usado como profeta para contar a historinha para você. Ou seja, a palavra vai vir e vai falar contigo para que você se arrependa, para que você se ligue, para que você acorde. Você vê que o profeta não chegou e disse: Davi, você pecou? Não, ele contou uma historinha. Ele contou uma historinha, mas isso acontece frequentemente, irmão. Você lembra da mulher no poço de Jacó, lá em João 4, versículo 16? Diz assim, ó, João 4, 16. Diz assim, ó: e disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem aqui. E aí diz assim, ó, a mulher respondendo disse: ah, mas não tenho marido. Você vê que ela tentou esconder, né? Tipo, ela não falou o pecado dela. Mas Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tu tem também não é teu marido. E isso disseste em verdade. Aí ela tomou um susto, ó, e disse à mulher: Senhor, vejo que és. Você viu? Então de vez em quando pode acontecer isso com você. De você vir até a igreja e a palavra começar a falar com você. Você está tentando esconder uma coisa, mas não tem como esconder, porque a palavra ela vai lá no íntimo. A palavra vai tentar, vai entrar lá no seu interior. Até no versículo 29 desse mesmo capítulo diz assim, ó. Ela diz assim, 29, João 4, 29. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Você vê, não tem como esconder, irmão. Não tem como esconder. Quem está entendendo que não tem como esconder? Não tem como esconder. Não tem como esconder. E aí o que acontece? Quando o Natã conta essa historinha, aí eu penso assim, ó, a pessoa que peca, e depois passou um tempo, parece que aquilo ali meio que abafou, o negócio meio que foi colocado panos, como é que fala? Panos quentes. Quem falou panos quentes acertou, isso mesmo. Foi colocado panos quentes, deu aquela abafada, deu aquela melhorada. Eu não sei, a pessoa parece que meio que enfeitiçada. Quando alguém conta uma historinha que nem essa, olha o que aconteceu com o Davi depois que ele escutou essa historinha do Natã. Diz assim no versículo 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará o dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Eu não sei, mas o Davi parece que ele está meio enfeitiçado, porque ele não consegue reconhecer ele nessa passagem. O Natã conta a história e ele não consegue se... Ou ele está se fazendo demais, porque eu não estou no coração do Davi. Ou ele está se fazendo demais, que ele não entendeu a passagem. Ou ele entendeu e não está se fazendo. Ou ele está enfeitiçado, irmão. Ele está enfeitiçado, porque ele disse: esse cara é digno de morte, por causa de um bichinho, por causa de uma cordeirinha. Esse cara é digno de morte, ele vai ter que pagar quadruplicado antes da morte dele, porque fez tal coisa. E a Bíblia diz que acendeu-se a ira dele. Então eu percebo de vez em quando, sabe o que, pessoal? O que está no Salmo 139, no versículo 23, que diz assim a Bíblia Sagrada: sonda-me. E foi o próprio Davi que escreveu esse salmo, hein? Foi Davi que escreveu, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos. E ele diz assim, ó: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por que está escrito na Bíblia Sagrada e vê se há em mim? Porque de vez em quando você não consegue se enxergar. De vez em quando você faz coisa errada, e depois que foi largado uns panos quentes em cima, passou um certo tempo, você vê que a pessoa não consegue se reconhecer. O próprio Davi disse no Salmo 19, versículo 12, ele diz assim, ó: quem pode entender os seus próprios erros? Olha o Davi que ele escreveu, ó: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, tu, os que me são ocultos. Põe na linguagem de hoje para eles entenderem bem esse versículo, ó. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Ah, que ele percebeu, eu acho que percebeu. Mas enfim, você começa a observar que quando o Davi ele fica bravo com o cara lá da historinha da cordeirinha, quando ele fica bravo, tá dando a entender que ele não estava reconhecendo que era ele, irmão. Ele não está reconhecendo. Olha, de repente ele queria passar um ar de: eu sou rei, eu tenho que tomar uma posição com esse cara, né? Só que daí, irmão, é ele mesmo.
Quem falou Eli mesmo, né? É porque no próximo versículo diz assim, no versículo 9, onde nós estamos estudando, ó. Não, 9 não, o 7, né? Então, segundo Samuel 12, 7 diz: então disse Natã a Davi: tu és este homem. O cara da cordeirinha, esse aí que pegou a cordeirinha, em vez de pegar lá das suas vacas, das suas ovelhas, e foi lá e tomou a cordeirinha do único cara que tratava ela como se fosse de estimação. Tu é esse cara. E você sabe quem é que é o viajante dessa passagem que ele sacrificou para ela? Quem que é o viajante? Quem que é? É o diabo. O diabo entrou na tua cabeça, ele chegou na tua casa e você sacrificou essa mulher para ele. Esse é o viajante. Cuidado que o viajante está por aí, irmão. O viajante está querendo que você sacrifique coisas para ele e que Deus está vendo. E ele diz claramente aqui, ó: tu és este homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel. Agora Deus começa a jogar na cara também, né? Deus dá uma jogadinha na cara, ó. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa de seu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, mais te acrescentarias tais e tais coisas. Você ia continuar ganhando. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Urias o Heteu, olha como Deus sabe tudo, ó. Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, tudo que você viu aqui na Bíblia Sagrada é o que está no Salmo 139, versículos 7 e 8, que diz assim, ó: para onde eu irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Versículo 8: se eu subir o céu, tu está lá. Se eu for até o céu é uma espécie de inferno. Se eu for até o inferno, na minha cama, eis que tu ali estás também. Não tem como escapar de Deus, irmão. Por isso que eu estou dizendo, esse pessoal que faz safadeza aí fora e diz: ixi, me escapei, ixi, ninguém ficou sabendo. Quem te disse? Não tem como escapar de Deus, irmão. Deus sabe até nos mínimos detalhes. Falou da mulher do cara lá do Urias, falou o nome do Urias, falou tudo. Deus sabe tudo. De repente lá no palácio ninguém ficou sabendo, ninguém, mas Deus soube. Ninguém sabia, mas Deus ficou sabendo. O diabo ficou sabendo. Isso é o importante, que de vez em quando eu não tenho temor a Deus. Quem lembra com a mulher que foi tentar se deitar com o José lá no Egito? Ela foi tentar se deitar com o José, e o José disse: pecaria eu contra Deus? Você vê a diferença do Davi e do José. O Davi, ele pensava que Deus não estava naquela cama, Deus não estava naquele quarto, Deus estava lá. E o José sabia que Deus estava lá olhando. Olha a diferença. A Bíblia diz nos Provérbios capítulo 15, no versículo 3, diz assim a Bíblia Sagrada, ó: porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se você pensa que Deus não está te vendo, você está enganado. Olha para o teu irmão que está perto de você e diga assim: sorria, você está sendo filmado. Você está no Big Brother espiritual. Você é enxergado de tudo que é jeito. Você é visto no teu quarto, você é visto na tua casa, na tua cama, você é visto em todo lugar, na rua, qualquer lugar Deus enxerga. E quando Davi escutou aquilo ali, você vai ver agora lá, volta lá para o 2 Samuel 12. Ai meu Deus, no versículo 10 é pesado. Diz assim: agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha aqui para mim, irmão. Deus não falou que o Davi não ia vencer. Eu acho que isso seria a pior desgraça do Davi. Ele sairia para a batalha, ele venceria lá fora, mas dentro de casa não venceria mais. É forte isso, né? Deus não diz: você vai perder as batalhas. Você vai continuar vencendo, eu te chamei para isso. Você vai continuar vencendo que nem um maluco. Aonde você for, você vai matar todo mundo. Você é um cara sanguinário e o meu dom é irrevogável, você vai continuar vencendo. Só que na tua casa, você não vence mais. Dentro da tua casa, você não vence mais.
E olha que forte que diz: agora não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, ou seja, você me deixou de lado, pensou que não estava vendo, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua cama, da tua mesma casa, o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. E quem fez isso aqui depois foi o próprio filho dele. O próprio filho dele fez isso. Se deitou com as mulheres do pai. Mas olha só: porque fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Você viu o que Deus disse? O que você fez escondido e tentou esconder até agora não vai ficar escondido. Todo mundo vai ficar sabendo. Vai aparecer, todo mundo. Isso aqui que a gente de vez em quando se sente injustiçado. Eu acho que tem muita gente que, até que muitas vezes que peca dentro da obra de Deus, quando a pessoa comete um pecado dentro da obra de Deus, depois ela começa a saber os podres da pessoa. Começa a saber os podres, o que aconteceu. E as pessoas olham assim para a pessoa, ou até tem uma certa rejeição daquela pessoa, sabe? Você vai entender, começam a distanciar dessa pessoa. E a pessoa me procura muitas vezes dizendo, como vários lugares, não aqui em Campo Grande, mas outros lugares que eu passei, as pessoas dizem: ai pastor, estou me tratando mal. Claro, bonitão. Isso é uma consequência do pecado. Agora quer que te trate bem. Ah, mas eu já pedi perdão. Claro! Você já pediu perdão, já se arrependeu, mas tem consequência. A gente de vez em quando a gente diz: ah, mas eu já pedi perdão. Beleza, você já pediu perdão, mas tem coisa que vai aparecer. Tem coisa que vai. Por isso que eu estou te dizendo, quando você vai pecar, irmão, pensa bem. Porque depois você vai ficar se sentindo até mesmo injustiçadinho. Ai, olha só como é que estão me tratando. Ai, olha só. E vai começar a aparecer podre um atrás do outro. Aí o Davi, quando ele escutou o Natan falando isso, que ia ser aquela vergonha, todo mundo ia ficar sabendo. Porque você vê, qual que é a maior luta do pecador? É que ninguém. E agora Deus diz que todo mundo vai. Aí ele ficou louco. Porque tudo aquilo que ele fez foi em vão. Matar o cara, tentar embriagar o cara, tentar esconder, tudo aquilo não adiantou nada. Folia, olha a folia. E aí diz assim agora: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E disse Natã: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerá. Ou seja, se você pedir perdão, você não vai morrer. Mas Deus fala o seguinte: todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira aos inimigos do Senhor blasfemem. Isso aí os demônios, tá? Os demônios blasfemaram. Ah, não era esse aí que o Senhor escolheu? Não, esse aí é o homem segundo o coração. E os inimigos começaram a blasfemar do Senhor. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aqui não para. O filho morre. Depois que o filho morre, o Aminon, que é outro filho dele, vai estuprar a Tamar. O Absalão depois vai matar o Aminon, que é o próprio irmão. Depois o Absalão vai se deitar com as próprias mulheres que eram do pai. O Absalão depois vai tentar tomar o trono do pai. E o próprio Absalão depois ele morre pendurado num carvalho. Só isso que aconteceu. Quer que enumere de novo? O filho morre. Depois Aminon estupra Tamar. Absalão mata Aminon. O Aminon vai lá e se deita com as mulheres do pai. Depois o próprio Absalão tenta tomar o trono do pai. O pai e os soldados do pai vão atrás do filho. E ele morre preso num carvalho pelos cabelos. E o Joabe vai lá e mata ele. Tudo por ficar passeando no terraço de tarde, na hora que tinha que estar na guerra. Você parou para pensar, irmão? A folia começa bobeirinha. Uma bobeirinha gerou tudo isso. Chegou a esse ponto que você viu aqui na Bíblia Sagrada. E o Davi no Salmo 51, ele fala um negócio no versículo 10 que é forte. Ele lembrou do negócio. Ele diz assim, ó, e aqui eu vou acabando. Você está entendendo, mano? Começou só com um prazerzinho, né? Aquela preguicinha no terraço, né? Aquela preguicinha. E olha onde foi acabar a folia.
pastor, mas o Davi não vencia. Que? Continuava vencendo, fora ele vencia. Fora ele vencia, venceu. Ele continuava vencendo, não morreu e continuava vencendo, mas dentro da casa dele essa desgraça toda. E olha que diz, ó, cria em mim, ó Deus. Quando ele falou cria em mim, no Salmo 51, é porque já não existia mais. Porque você fala cria, é porque não existe, não tem nada. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu apodreci. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E agora isso aqui é forte. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o espírito. Quem quer saber por que ele falou isso? Levanta a mão. Só quem quer saber eu falo. Levanta a mão, deixa eu ver se você quer. Porque ele tinha medo de ficar endemoniado que nem o Saul. Ele tinha medo de ficar endemoniado que nem. Porque quando o Espírito de Deus saiu do Saul, como é que o Saul ficou? Ele disse, não, eu não quero isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, Deus. Por favor, não me joga para fora da tua presença. Não retire de mim teu Espírito Santo, que eu não quero ficar com o diabo. Porque eu já sei o que aconteceu com Saul. Eu sei o que aconteceu com esse cara. E eu não quero ficar igual a ele. E a Bíblia diz no versículo 12. Ele diz assim, torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, porque eu não me sinto mais salvo. Eu perdi, eu não sou mais um cara salvo. Eu me sentia salvo até esse pecado. Eu me senti um cara bem. Olha o que o pecado fez comigo. Eu perdi a alegria da salvação. Sustenta em mim um espírito voluntário. Eu já não tenho mais vontade de fazer as coisas para o céu. Me ajuda. Não tira de mim o Espírito Santo, senão eu vou ficar com o diabo. E era isso que eu queria pregar para você hoje. Cuidado com as bobeirinhas. Cuidado com as bobeirinhas. Começa bem simplesinha. É um flertezinho aqui, é uma olhadinha lá. Você está um pouquinho fora do chamado, você está meio bobão, meio carnalzão. Não está mais lendo a Bíblia como lia antes. Já não repreende mais o que você repreendia antigamente. Já está indo em lugares que não é para você estar. O diabo está vendo que você está sendo atraído para isso. O diabo está vendo a sua inclinação que você está tendo para essas coisas. E o diabo ele vai fazer uma folia aí já. Porque é só Deus que vê tudo. Quem que vê também? O diabo está ali. O diabo está ali. Ele vai blasfemar diante de Deus. Esse aí é o teu servo? Trabalhou para mim. Quero depositar o salário. Quero matar o filho da Batseba. Quero matar o Aminon. Quero matar o Absalão. Quero matar todos os filhos dele. Todos. Matar todos. E Deus deixou ou não? Deixou ou não deixou? Deixou, trabalhou para o diabo. Tem que depositar o salário do pecado. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé, vamos orar. Pastor, nem sei como orar agora. Pede perdão. Fala com Deus agora. Fala, Jesus, me ajuda que eu estou forte desse negócio aí de cruz credo. Não pensei que era tão feio, pensei que era só dar uma saidinha ali. Não é só saidinha não, irmão. Não é só dar uma saidinha, fazer um negocinho não, irmão. Não. A gente está pensando de vez em quando que é palhaçadinha, uma brincadeirinha. Não é brincadeirinha não. Para com isso aí, irmão. Olha o pastor Mike aqui, ó. Você para com essa palhaçada aí, ó. Você para com isso. Eu sou profeta de Deus, sou homem de Deus. Você para com essa brincadeira aí. Agora está sendo só uma bobeirinha. Você está conversando. Para aí. Sabe o que você faz? Você manda hoje para essa mulher aí. Você manda a pregação de hoje. E você assim, cortamos relações hoje. Ai, por quê, querido? Sai para lá, Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando? Corta, não brinque com isso aí, irmão. Não brinque com isso aí. E não é só com mulher, é qualquer outra coisa. Porque na verdade, no fundo, você sabe que está errado. No fundo, você sabe que isso aí é equivocado. Ai, pastor, mas eu tenho vontade. Eu sempre digo, irmão, sabe? A gente não pode trocar um prazer momentâneo pela eternidade. E ainda que não seja a eternidade, mas eu não posso trocar um prazer momentâneo de um momento por um longo tempo depois de desgraça. As pessoas não estão sendo prudentes. Lembra como é que o pastor Mike fala que é o pecado? Quem lembra como é que o pastor Mike fala que é o pecado? É um bolo de chocolate. E que está uma plaquinha escrita em cima do bolo de chocolate assim, ó, não coma, por favor, não coma. Aí você olha, tem aquele cheiro de chocolate, você diz, não pode não comer, irmão. Mas está aqui na mesa de casa. Não tem como. Aí você olha aquela plaquinha, você faz assim, nossa.
aquele cheiro de Nutella quente. Aí você diz, não. Aí você pega e corta o bolo, você assim, não quer nem saber. Corta o bolo, quando você mete assim o bolo na boca, você sente um gosto estranho. Diz assim, mas agora está começando a ficar um cheiro esquisito. Você vê, por fora Nutella, por dentro era fezes humanas. Assim é o pecado. Ela é bonita, mas vai dar um fedor esse negócio, irmão. Ele é bonito. Ele é, mas vai dar um fedor esse negócio. Vai feder. Esse dinheiro vai te ajudar, mas vai te dar um fedor assim. Vai te lascar. Não vale a pena. Obedece a plaquinha, não coma. Obedece a plaquinha. É melhor. Bom, essa plaquinha aqui, irmão, quando ela fica em cima de um bolo de chocolate, você tem que respeitar essa plaquinha. Não brinca, irmão. Deus sabe todas as coisas. E como eu disse, daqui a pouco o diabo vai reivindicar. O diabo vai começar a dizer, ele trabalhou para mim, eu quero depositar o salário. E se você trabalha, se tem um patrão que gosta de pagar, é o diabo. Ele gosta, mano, ele gosta de pagar. Então não trabalha para ele não, tá? Aleluia? Gostou da mensagem? Vocês estão muito quietos, acho que é o frio, né? Eu acho que é o frio, né? Essa pregação que nem hoje ninguém dá glória a Deus, né, irmão? Todo mundo, glória a Deus, né? Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos. Pai, me ajuda, me livra disso. Livra essa mulher, livra esse homem, Deus. Muitas vezes os desejos vêm, as vontades vêm. Nós estamos em lugares errados. Nós estamos em lugares que nós não deveríamos estar. Nós estamos inclinados. Muitas vezes nós estamos atraídos para aquele negócio. O diabo está vendo. Ele está empurrando você para isso, porque ele sabe que esse negócio aí vai te atrasar futuramente. Você peça para Deus, Deus me ajuda agora, eu tenho que parar com esse negócio o quanto antes. Porque eu não quero estragar o meu futuro por um momento. Eu não quero estragar o meu futuro todo por causa disso. E hoje, meu irmão, hoje aqui nesse culto foi uma pregação de alerta. Hoje aqui nesse culto foi uma pregação de Deus mostrando para você. Aí você diz, meu Deus, pastor, isso pode acontecer comigo. Eu sempre digo, nós estamos debaixo da graça. Levanta a mão para o céu e diga obrigado. Você está debaixo da graça divina. Você está debaixo da graça de Deus. Nós não estamos debaixo da lei como o Davi estava. Mas não fica também banalizando a graça. Mas se você pedir perdão agora, Ele perdoa você. Se você pedir perdão hoje, Ele vai te perdoar. Ele vai te purificar de todos esses pecados. Você pode agora se consertar com Deus. Dá tempo ainda, irmão. Dá tempo. Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário, para que o diabo já não tivesse mais acesso à nossa vida. Então agora você pede perdão também. Você fale para Deus, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, eu falhei, eu errei, não quero mais falhar, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em atitudes. E como disse o Davi, eu também falo, Deus, não tires de mim teu Espírito Santo. Fale isso, eu não quero nunca perder o Espírito Santo. Eu não quero nunca perder o teu Espírito, Deus. Eu quero estar sempre com a alegria daquela pessoa que é salva. Eu quero sempre conter no meu coração a alegria da salvação. Não quero perder por nada a alegria da salvação. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, purifica esse povo que está aqui nessa igreja. Todos que virão hoje, traga as pessoas hoje. Ainda aquela pessoa que está meio carnalzona, não veio por causa do frio hoje de manhã, traz ela 10, traz ela 15 ou 18 para tomar essa pancada espiritual hoje, para tomar hoje essa pancada, para que o demônio saia da vida dessa pessoa. E você declara, o demônio não vai conseguir nada comigo não. Você pode falar para o diabo não vai conseguir mais nada comigo não, eu vou quebrar esse negócio. O diabo está querendo que eu faça um negócio hoje para me destruir ele na frente. Eu não vou dar esse gosto para o demônio. Se o pecado é prazeroso, grita em voz alta, a palavra de Deus é muito mais prazerosa. Claro, irmão, quando você tem mais prazer na palavra de Deus do que no pecado, você é abençoado. Aleluia. Oh, meu irmão, sai desse terraço. Sai desse terraço. Pare de ficar colocando o olho nesse negócio. Você sabe que isso aí é errado. Essa mulher tem marido, esse homem tem mulher, tem esposa. Para que isso aí vai dar problema sério. Você vai estar assinando um contrato de serviço com o demônio. Ele vai te pagar o salário depois. Alguma coisa vai morrer, alguma coisa vai se perder. Sai daí. Sai daí. Aleluia.
Sai daí enquanto é tempo. Vai para a guerra. Vai cumprir teu chamado. Vai trabalhar. Vai encher tua cabeça com as coisas de Deus. E você vai continuar sendo um rei abençoado. E a tua casa vai ser uma bênção. Levante as mãos aos céus. Louve ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Solte a sua voz. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração. Igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, essa mensagem não é para destruir. Essa mensagem é para alertar. E eu tenho a certeza absoluta que o teu poder há de se manifestar na vida dessa mulher, na vida desse homem. Que a unção e que a capacidade de Deus venham sobre a vida de todos. E você diga em voz alta comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me abrir os olhos. E eu não vou deixar com que o viajante venha comer das ovelhinhas dos outros. Eu não vou fazer isso. Eu vou vigiar e eu vou orar. Meu espírito está pronto, mas minha carne é fraca. E eu vou vigiar com a minha carne. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém.